Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o KNCR e também sobre o KNSC. Vou fazer esse combinho aqui, Kinea. Alguns youtubers já fazem assim, o Lucas, enfim, outros também. Eu tô com essa ideia de tentar compilar aqui alguns fundos. Faço hoje de 12 a 14 vídeos por semana e consigo cobrir um número X de fundos. Eu quero aumentar um pouco isso para cobrir outros fundos, quem sabe fazer mais vídeos. Então, se vocês quiserem deixar comentários aqui sugerindo fundos que eu ainda não falei, talvez FIINFRA, enfim, eu vou aceitar sugestões aqui para incluir nos estudos. Beleza, pessoal? Sobre os fundos KNCR e KNSC, a gente vai ver um pouquinho da carteira e também vai ver um pouquinho sobre as reservas. Os fundos têm ali uma reservinha acumulada bem interessante para a manutenção do dividendo. Então, sem mais enrolação, começando aqui com o KNCR, um fundo gigantesco de 5,7 bilhões, valor da cota patrimonial acima dos R$ 100, cota mercado no fechamento do relatório R$ 96,98, quase R$ 97, 223 mil cotistas, então é um fundo muito grande, pagou R$ 1 no último mês, tem uma liquidez gigantesca aqui, né, mais de 10 milhões, e a taxa média da carteira é CDI mais 2,51. A gente vai ver, pessoal, que esse é um fundo aqui focado no CDI, beleza? Então a gente consegue ver aqui, o fundo apresenta alocação em relação ao seu patrimônio líquido em 99,9% em CRI, 7% em LCI e 0,4% em outros instrumentos de caixa. Então aqui a gente consegue ver que o fundo tem operações compromissadas. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. Quanto aos CRIs, então ali que representam no patrimônio líquido 99,3%, eles têm um yield médio de CDI mais 2,51, com um prazo médio de 5,7 anos. Distribuição dos dividendos nesse mês foi impactada negativamente pela menor quantidade de dias úteis em abril, 18 dias úteis, enquanto março teve 23 dias úteis, se eu não me engano. Fevereiro também foi o mesmo racional, né, pessoal? Quem lembra aqui, quem acompanhou, fevereiro também teve 18 dias úteis e aí o rendimento caiu um pouquinho. Falando um pouquinho de taxa de administração desse fundo, 1,08 ao ano e não a taxa de performance. Para Kinea está em linha, né, essa taxa. Um pouquinho cara, mas é o prêmio Kinea, digamos assim. A gestão comenta um pouquinho aqui sobre a Selic, então a gente teve reunião do Copom recentemente. A Selic foi mantida. Nesse cenário, a rentabilidade do fundo deve continuar a ser beneficiada no curto prazo, dada sua carteira concentrada majoritariamente pós-fixada. Então, o fundo aí tem tudo para continuar pagando bem e, como eu falei para vocês no começo do vídeo, o fundo tem reservas, então ele vai conseguir manter um dividendo interessante em meses que, porventura, ali a gente tenha menos dias úteis ou até quando a Selic começar a cair, ele ainda vai ter uma gordurinha para queimar por um período. Principais movimentações do fundo. Então, o fundo aumentou a exposição no CRI Torre Sucupira, aumentou em 34 milhões. É uma operação em CDI mais 2,40. E por que ele fez esse aumento? Com essa aquisição, o fundo passou a deter 51,7% dos CRIs dessa emissão, tendo obtido o controle do ativo no que se refere aos quórums de deliberação em eventuais assembleias futuras. Quem acompanha aqui os vídeos de fundos de papel, eu sempre comento isso. Se você quer ter um fundo, por exemplo, com operações high grade, que você quer ter ali bem defensivo mesmo, interessante você ter pelo menos as principais posições, as posições mais relevantes, mais chaves, com o fundo tendo mais de 50% dos CRIs, porque ele pode ali, eventualmente no problema, declarar um vencimento antecipado, acessar as garantias, ele não fica dependendo de outros credores na assembleia. Outro exemplo, um fundo high yield, você quer ter ali mais rendimento, mas você quer ter um pouquinho mais de segurança, então você quer ter a gestão tendo ali mais de 50%, enfim, o fundo aqui realizou esse movimento. É uma operação aqui que tem como alienação fiduciária como garantia e é um ativo AAA localizado no parque da cidade, com alta ocupação. Então aqui uma garantia sólida, uma taxa para CDI, né, no atual momento com Selic alta, mas é uma garantia interessante. Compromissadas reversas, hoje o fundo tem então aqui 7,3% do patrimônio líquido, patamar considerado adequado pela equipe de gestão.
É algo que a Kinea mantém dentro desse patamar, para mim também está ok. Mas espero que eles não passem muito mais que isso. Pessoal, se estiverem gostando do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, beleza? Isso ajuda demais o canal e também se inscrever. Aqui a gente consegue ver, né, a alocação por indexador, então majoritariamente, praticamente 100%, né, quase 99% alocado em CDI, que é aqui a pegada do fundo. A gente consegue ver aqui então que o fundo conseguiu ainda gerar um extra aqui, aumentar um pouquinho suas reservas, um centavinho, e hoje o fundo conta com 24 centavinhos acumulados por cota e ainda não distribuído. Valor interessante, né, pessoal? Considerando aqui que o fundo sempre distribui basicamente tudo que ele gera, tem ali 24 centavinhos. Esse gráfico é interessante. Esse gráfico não, essa tabela, é a sensibilidade do spread da carteira, CRI mais caixa, ao preço no secundário. E ele coloca aqui o spread frente à NTNB. Então, a R$ 97,00, ele tem aqui um spread de 3,57. Lembrando, pessoal, que historicamente aí depende do tipo do fundo, mas a gente fala de um spread para NTNB de 2 a 3%, 2,5%. Então, aqui tem um spread até um pouquinho maior. Aqui tem as operações. Para quem quiser acompanhar mais, eles apresentam essa planilha de fundamentos aqui, é bem interessante. Eu já vou aqui para o outro fundo, porque o vídeo já está ficando até mais longo do que eu gostaria, mas vamos lá. KNSC, então o fundo aqui com mais de 1 bi de patrimônio, cota patrimonial quase aqui em R$ 90,00, R$ 89,54, cota mercado no fechamento do relatório R$ 85,89. 92 mil cotistas. Esse fundo, então, ele investe em CRI e também em FII. A gente vai ver que ele é um pouco mais balanceado. Ele tem operações em IPCA e em CDI. Então, ele consegue fazer essa migração entre CDI e IPCA, um fundo um pouco mais balanceado. 95 centavinhos foi o último dividendo. A liquidez também super tranquila, quase 3 milhões, 2,7. Taxa média da carteira, IPCA mais 8,27 e CDI mais 3,61. Já são taxas aqui interessantes, né? O fundo também tem aqui a alocação atual em 107,1%, então a gente já consegue notar aqui que ele tem compromissadas, né? Daqui a pouco a gente vê sobre isso. Então o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 107%, em ativos-alvo, 1,8% em LCI e 1,2% em outros instrumentos de caixa. A parcela investida em IPCA corresponde a 65,7%, a uma taxa de IPCA mais 8,27, com duration de 5,2 anos. Já o montante investido em CDI corresponde a 40% do patrimônio, CDI mais 3,62 e prazo médio de 4 anos. Então aqui a gente já consegue ver, grosso modo, 65 em IPCA, 40 em CDI. Lembrando, pessoal, passa de 100, que são justamente as compromissadas, tá? Taxa de administração 1,20 ao ano, então a taxa aqui já está um pouquinho mais cara, sem taxa de performance. A Kinea, em alguns fundos, ela começa a diminuir essa taxa conforme o PL sobe, né? Conforme o PL cresce. Então, quem sabe daqui a um tempo eles não colocam essa taxa aqui em 1,08, né? Aqui ele comenta a mesma coisa que eu comentei há pouco, sobre ter menos dias úteis em abril. Ele comenta também aqui uma informação importante: as variações do indexador do IPCA são referentes a 2 meses anteriores à apuração de resultados. Então, por exemplo, os resultados apurados no mês de abril são referentes ao mês de fevereiro. Então, com essa informação, para quem é investidor do fundo, já consegue fazer cálculos projetando os próximos dividendos, porque maio vai refletir março, e março já está até aqui, ó, 0,71. E assim vai, entendeu? Então dá para a gente ter uma estimativa. Operações compromissadas. Hoje o fundo tem aqui pouco mais de 10%, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. E para mim também está mais do que ótimo. Espero que eles não passem mais que 10%. Aqui a gente consegue ver na pizza, né? Fica mais fácil. Então, aquilo que a gente comentou, 60-40 praticamente. Pessoal, esse fundo, se a gestão for bem ativa, ela consegue surfar os ciclos de uma forma mais favorável ao fundo. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre cito, que é muito fácil de verificar isso, é o AFHI. É um fundo pequeno ainda de papel, e ele começou a migrar a carteira para o CDI lá atrás, logo antes da Selic de fato embicar e começar a subir bastante. Então ele conseguiu ali belíssimas operações e ele conseguiu chegar um pouco antes. Outro movimento que esse mesmo fundo faz, e outros também, é que nesse momento atual que a gente vive,
com a Selic muito alta, as operações em IPCA estão saindo muito mais caras. Operações high grade saindo a taxas muito, muito boas. E aí o fundo compra agora, ele vai rentabilizar um pouquinho menos, porque as operações em CDI estão muito altas, porém, quando a Selic cair, ele vai ficar com essa operação fixada ali no IPCA com uma taxa muito boa. Então tem que saber surfar esses ciclos e chegar um pouco antes do movimento acontecer. Então, antes da Selic subir, antes da Selic cair, a Quineia também consegue surfar esse movimento. Aqui a gente tem as alocações do fundo por setores. Vamos aqui a DRE. Então a gente vê que ele gerou 99 centavinhos esse mês, distribuiu 95, então já fez aqui mais 4 centavinhos de reserva. Reserva essa que está em 32 centavinhos por cota, aqui, né, de reserva acumulada e não distribuída, também um valor interessante para o fundo. Esse fundo tem aqui, ao meu ver, potencial de pagar ali acima de R$1 com tranquilidade nos próximos meses. Lembrando, pessoal, que isso não é nenhum tipo de guidance, recomendação de compra, de venda, simplesmente aqui estou analisando quanto o fundo vem gerando. A gente consegue ver aqui está o período da deflação, e quanto que ele tem de reserva acumulada, então muito provavelmente ele vai manter ali acima de R$1. Aqui a gente vê aquela mesma tabela que eu comentei há pouco, do spread, então a R$ 86,00 o fundo tem aqui mais de 3% de spread da NTNB, um valor que historicamente, quando a gente compara, é interessante. Aqui as operações para quem quiser se aprofundar. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram aqui dos combos e querem mais fundos sendo cobertos pelo canal, deixa aqui abaixo o comentário. E não se esqueça de se inscrever. Tem também o Telegram, pessoal. Quase 300 pessoas já, tá bem legal. Tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!